Que tal um pouquinho de Bíblia no seu dia? Então pega a tua aí, porque nós vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 5. Sejam bem-vindos ao canal do Gabriel. Se você ainda não é inscrito aqui, eu te convido em nome de Jesus a se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar teu comentário, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, status, story, grupo da família, grupo da igreja, grupo da escola, para abençoar outras pessoas, beleza? Gênesis capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte: E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite, e houve tarde e manhã, o primeiro dia. Aqui eu acho interessante a gente destacar, em primeiro lugar, que aqui foi onde Deus começou a dar nome às suas criações. Até agora Deus tinha criado os céus, Deus tinha criado a terra, Deus tinha chamado a luz, mas pela primeira vez a Bíblia vai dizer que Deus chamou alguma coisa pelo nome. E eu acho interessante que toda a criação de Deus tem nome. A gente aqui tem essa mania de esquecer o nome das coisas e chamar, me veio aí a coisa, o negócio, aquele bicho lá que eu esqueci o nome. Mas Deus não, porque Deus sabe o nome das suas criações. Então, quando Deus está olhando para mim e para você que está aí, Deus sabe o nosso nome. É por isso que a Bíblia diz que Ele é o Senhor que nos chama pelo nome. Ele diz, chamei-te pelo teu nome. Quando Ele está falando com Israel lá no livro de Isaías, Ele diz, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então Deus te chama pelo nome. Por mais que as pessoas não te conheçam, por mais que você não seja famoso, não tenha 1 milhão de seguidores na rede social, por mais que você não tenha um canal no YouTube, por mais que você não tenha, sei lá, nada, não seja um Zé Ninguém na vida, falando aleatoriamente, né? Claro, Deus conhece você pelo nome. E aí, tem uma coisa que talvez que me preocupe, é o fato da gente não se emocionar com isso. Porque se o Elon Musk da vida te conhecesse, você ia dizer, uau, eu sou conhecido do Elon Musk. Se, sei lá, tipo uma igreja grande no mundo aí te convidasse para você pregar lá, você ia dizer, uau. Mas quando a gente fala assim, Deus te conhece pelo nome, você diz assim, tá, e daí? Ora, como e daí? É o mais poderoso ser que existe em tudo de tudo. Te conhece pelo nome, e isso não significa nada para você? Talvez o nosso maior problema não é que Deus não se importe mais conosco, é que talvez a gente não se importe mais com Deus, porque Ele nos conhece pelo nome. Agora, quando a gente lembra do nome de Deus, esses dias alguém falou uma frase interessante, ele disse o seguinte, sabia que todo mundo é cristão, nem que seja por 5 segundos. Quando dá ruim, quando dá BO, a gente fala assim, ai meu Deus. Você não acha isso um pouco sem vergonha demais? A gente não precisa e não pode considerar a possibilidade de apenas se lembrar de Deus quando dá tudo ruim. Mas a gente tem que lembrar de Deus em todos os momentos, porque Ele se lembra de nós em todos os momentos. Quando nós nem existíamos, Ele já nos chamava pelo nosso nome. A Bíblia vai dizer, por exemplo, isso lá no livro de Salmos 139, versículo 16. Ele diz, quando eu era pequeno e ainda informe, o Senhor já me conhecia pelo nome. Se isso não te emociona, cara, eu sinceramente não sei o que a gente pode fazer por você. Aí a Bíblia também vai dizer que Ele chamou a luz de dia e as trevas chamam noite. É curioso que Deus chama a luz e chama a trevas. Deus chama o tempo bom e às vezes chama o tempo ruim. Por quê? Porque o tempo bom, ele nos motiva, o tempo bom, ele nos alegra, mas o tempo ruim, muitas das vezes, ele nos aproxima mais de Deus do que qualquer outra coisa. Quando a gente está na boa, está de só de boré, tranquilidade, na maior vibe, a gente muitas das vezes não se lembra muito de buscar Deus, mas aí o calo aperta um trisquinho, a gente fala assim, sabe que existe um negócio chamado oração? E há uma outra visão também que eu acho importante a gente compartilhar, é pensar que Deus, ele sabe o nome das coisas boas e o nome das coisas ruins. Coisa ruim tem nome. E vou ser mais específico aqui, pecado tem nome. Para de confessar pecado por atacado e pecar no varejo. A gente comete pecado, todo mundo peca, eu também peco. Só que quando a gente vai confessar, o que a gente faz? Senhor, me perdoa pelos pecados que eu nem sei se eu cometi. Não, para de ser sem vergonha. Chega diante de Deus e diz, Senhor, me perdoa. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu menti, eu fofoquei, eu invejei. Confessa, Senhor. Deus não vai se surpreender. Quando você chegar diante de Deus com seus pecados, Ele não vai lá dizer assim, menino, eu jamais imaginei que você faria isso. Não, Ele vai dizer assim, beleza, eu sabia que você ia fazer isso. Só que vem a mim que eu vou te ajudar. Deus não é só o cara que te julga pelos pecados, mas Deus também te ajuda a vencer os pecados. A graça, ela se mostra também transformadora e purificadora. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E é interessante que esse versículo diz o seguinte: se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, e tivermos paz uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Traduzindo, é na luz que nós seremos purificados. Ou seja, quando a gente confessar nossos pecados, quando a gente admitir que a gente tem erro, aí Ele nos purifica. E a Bíblia termina dizendo aqui no versículo que houve tarde e manhã,
e veio, então, o primeiro dia. O que esse ouve tarde de manhã nos comunica? Que tudo passa, cara. Tipo, as coisas boas vão passar. Então, você não se apega muito a isso, porque resultado vem, resultado vai. Tem pessoas que já foram muito famosas na Terra. E hoje ninguém sabe nem quem é. Você vê aí direto na internet, você pesquisa, tem vídeos aí de o que aconteceu com fulano e tal, o que aconteceu com o jogador fulano e tal, o que aconteceu com tal e tal pessoa. Ok, apareceu na mídia e hoje não é mais lembrado. Mas isso também nos faz pensar que Deus nos conhece pelo nome e para Deus a gente não é uma memória esquecida. Ele vai lembrar da gente para sempre. Só que muitas vezes nós cristãos temos uma infeliz mania de nos esquecer de Deus e nós não devemos fazer isso. Então, assim como as coisas são passageiras, o tempo bom e o tempo ruim é passageiro, que nossa fé não seja passageira, mas que nós permaneçamos eternamente, que nós permaneçamos firmes no Senhor, porque os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, o tempo ruim vai passar, você vai sorrir novamente, mas que, por favor, seja você no tempo bom, esteja você no tempo ruim, não esqueça do Senhor, seu Deus. Amém? Então eu quero orar por você nessa hora, para a gente encerrar aqui, e eu quero orar por você para que você tenha algumas motivações. A primeira delas é que você se apaixone pelo Deus que te conhece pelo nome. A segunda é que você chegue mais perto de Deus e confesse aquilo que está em trevas na tua vida. Em terceiro lugar, que você se apegue a Deus e que não se desgrude dele quando as coisas estiverem melhor. Amém? Então vamos orar ao Senhor nessas três perspectivas. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar te pedindo que o Senhor nos ajude a entender o teu amor por nós. O Senhor nos conhece pelo nome. Antes da gente ser formado, o Senhor já nos conhecia. Que nós possamos nos apaixonar pelo Deus que nos conhece desde sempre e que vai nos conhecer eternamente. E também que nós possamos ser, Senhor, sinceros diante do Senhor e confessar aquilo que está em regiões de trevas na nossa vida. Porque muitos de nós, Senhor, temos coisas que nunca confessamos, que nunca abrimos a boca e que alguns podem até dizer, mas Deus não sabe? Sabe, mas Ele quer ouvir da nossa boca, que a gente chegue diante dEle e tenha esse relacionamento transparente com Ele para dizer, eu pequei, eu falhei, aqui, aqui e aqui. E que o Senhor também nos ajude a conhecer e entender que as coisas vêm e vão, seja momento bom, seja momento ruim, mas que isso não venha definir a nossa proximidade com o Senhor. Que quando o momento bom passar, quando o momento ruim passar, a gente venha permanecer com o Senhor para sempre. Venha nos dar graça para que possamos viver essas verdades em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Por favor, não esqueça de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com todo mundo que você puder. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.